Bem, gente, vamos lá. Retomando aqui nosso exercício. Exercício 2, tá? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Ó, vamos lá. No exercício 2, a gente tem aí a questão de preposição e de concordância nominal, como nós já estudamos. Então, mediante qualquer dúvida, os aconselho a voltar nas aulas anteriores e assistir aos vídeos sobre preposição e regência nominal, tá? Serei aqui bem objetivo neste exercício, tá bem? Vamos lá. Exercício 1. Tendo em vista a relação de dependência manifestada entre um nome, termo regente, e seu respectivo complemento, termo regido, vocês lembram, né, aquela ideia do subordinante do termo subordinado, né? Que aí a gente viu isso na preposição e dentro de regência nominal, tá bem? Aliás, esse exercício foi copiado no caderno, tá bem? Então é importante que vocês estejam no caderno, vendo aí a questão e marcando aí se estava certo ou errado e fazendo algumas anotações, tá bem? Vamos lá. O fumo é prejudicial à saúde, tá? Aí, gente, vamos entender o seguinte: esse à saúde aí, ele é um agraciado, tá? Ou então poderia ser o fumo é prejudicial para a saúde, tá bem? Então, aí cabe as duas formas para que você é, conclua a frase. B. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis à população ou para a população, tá bem? Então, nessas duas questões aí, tanto a craseado como para a são indicações de preposição corretas. Seu projeto é passível de reformulações, tá? O projeto, no caso, ele é passível de alguma coisa. Então, essa alguma coisa seria aí reformulações. Esteja atento a tudo que acontece por aqui, tá? A gente não pode dizer esteja tudo em tudo, tá? Ficaria estranho. Agora vejam só, esse aí recebe crase? Vamos lá, pensando em um, dois. Não, ele não recebe porque ele está anteposto de um nome masculino. Então, regrinha um, a gente não coloca o acento grave em cima. Perdão, a gente não coloca o acento grave, o assunto, tá só. O acento antes de palavras no masculino. Então fica essa dica aí. Se você puder anotar, não colocamos acento grave antes de palavras masculinas. Suas ideias são compatíveis com as minhas. Então, a preposição adequada aí seria a preposição com, tá bem? Vamos aí, deixa eu passar mais essa lâmina de slide 2. Indique onde há erro de regência nominal, tá? A gente vai analisar aí o termo regido e o termo regente, tá bem? Então vamos lá. Ele é muito apegado em bens materiais. Vejam só. O que que a gente tem aí de termo regente, tá? E o que que a gente tem aí de termo regido? Vamos aí no seguinte, ó. Ele é muito o quê? Apegado. Então aí a gente tem um adjetivo, tá? Agora, ele é apegado. Quem é apegado em alguma coisa, tá? Então, é apegado, no caso aí, em bens, tem certeza? Não, professor, o senhor está errado, realmente. Não é apegado em bens, é apegado a. Eita, meu ar ficou horrível, né, gente? É apegado a bens materiais, tá? Estamos fartos de tantas promessas. Correto. Quem está farto de alguma coisa. Então, fartos, aí seria o nome regido, tá? E promessas, perdão, farto seria o regente e promessa seria o regido. Ela era suspeita de ter assaltado a loja. Vamos entender aí o seguinte. Então, eu acabei me riscando aí, né? Deixa eu apagar meu riscão.
Vamos lá, ó. Quando eu tenho aí esse termo, ela é suspeita. Então, gente, quem é suspeito de alguma coisa, tá? Então, foi suspeito de ter assaltado. Então, aí, vamos pensar no seguinte: qual seria, neste caso, o termo regente? Suspeita ou ter assaltado? Regente, suspeita. Aí, o que foi que regeu aqui? A preposição de. Regeu o quê? O termo ser, ter assaltado, tá? Ela era intransigente neste ponto do regulamento. Ela era o quê? Intransigente no ponto de quê? Do regulamento, tá? Então está correto. A confiança dos soldados no chefe era inabalável. Vejam só, nós temos aí o termo regente, soldado, perdão, confiança, a confiança dos soldados. Agora, a confiança em quê? No chefe, tá? Então, aí nós temos o termo regime e o termo regente, tá bem? Vamos aí para a questão 3. Assinale a alternativa quanto à regência nominal. Ela é apegada em joias. Gente, como é que alguém vai ser apegado em joias, né? Ela nasceu aqui colada com brinco, colado com relógio, né? Então, aí seria, ela é apegada a joias, tá bem? Então, a alternativa errada aí, tanto na 2 como na 3, letra A, tá bem? Vamos aí mais uma. Complete as lacunas. Adoro esse nome, lacunas. Complete as lacunas com as preposições dadas por, sobre, com, a e para, tá? São essas preposições. Então, vamos lá. Esclareci minha dúvida sobre a matéria de ontem, tá? Então, aqui eu tenho essa preposição sobre, tá bem? Ela já vai aqui me indicar de acordo com a frase, tá? Vamos lá. 2. B. Marcos tem facilidade de desenhar. Vamos lá, ó. Marcos tem facilidade de desenhar. Não tem a opção D aí, ó. Então seria o quê? Marcos tem facilidade para desenhar. Então já foi aí sobre, já foi aí para, tá bem? Deixa eu fazer uns risquinhos aqui nelas, tá? Então eu já usei aqui sobre e já usei a preposição para. Tínhamos profunda admiração com ele? Não, tínhamos profunda admiração por ele, tá? Aquele serviço é acessível a todos. Preposição a. E por último, seja cauteloso com o que fala, certo? Então, a gente tem aí resolvido o segundo exercício, tá bem? Vamos agora partir para o exercício 3, tá bem? Tá? O exercício 3, ele vem aí tratar de literatura, tá bem? Então, a gente tem aí no exercício 3 o teste de Úrsula, tá bem? Então, gente, eu vou tentar puxar aí a tela um pouquinho para a minha telinha de vídeo para o lado, para que vocês consigam ver e executar a leitura melhor, né? Sei que aí tá chegando um pouquinho de atividade e talvez vocês estejam, sei lá. Mas vamos lá, né? Então vamos lá, gente. Preciso que vocês, neste momento, de que vocês acompanhem a leitura do texto, tá certo? Então, tente acompanhar aí a minha leitura, tá certo? A gente vai fazer a leitura do trecho e em seguida vai estar respondendo aí as questões. Vamos lá. Leia o trecho para responder as questões de 1 a 5, tá? Então, o que que a gente vai ter aí na questão? Foi um momento de meditação, a febre e a dor e o movimento arrancaram a ela, e soltando um frouxo suspiro,
perguntou ao seu condutor: Como te chamas, generoso amigo? Qual é a tua condição? Eu, meu senhor, tornou-lhe o escravo, redobrando suas forças para não mostrar cansaço. Chamam-me Túlio. Túlio, repetiu o cavaleiro e de novo interrogou. A tua condição, Túlio? Então, o pobre e generoso rapaz, engolindo um suspiro magoado, respondeu com amargura, malgrado seu mal disfarçada. A minha condição é a de mísero escravo, meu senhor. Continuou. Não me chameis amigo. Calculaste já? Sondaste vós a distância que nos separa? Ah, o escravo é tão infeliz, tão mesquinha e rasteira é a sua sorte que... Vamos aí dar uma pausa, gente, e analisar um pouquinho. A gente percebe que tem aí dois personagens, né? Algum está aí com febre e com dores e está sendo conduzido pelo escravo que já temos aí o nome, né, de Túlio, tá bem? Então vamos aí, gente, ó. Cala-te, ó. Pelo céu, cala-te. O meu pobre Túlio, interrompeu o jovem cavaleiro. Dia virá em que os homens reconheçam que são todos seus irmãos. Túlio, meu amigo, eu avalio a grandeza de dores sem lenitivo que te borbulha na alma. Compreendo a tua amargura e amaldiçoo em teu nome, ao primeiro homem que escravizou a seu semelhante. Sim, prosseguiu. Tens razão. O branco desdenhou a generosidade do negro e cuspiu sobre a pureza dos seus sentimentos. Sim, acerbo deve ser o seu sofrer, e eles que o não compreendem. Mas tu o espera, porque Deus não desdenha aquele que ama ao seu próximo. Eu te auguro um melhor futuro e te dedicaste por mim. Oh, quanto me has penhorado? Se eu te pudera compensar generosamente, Túlio, acrescentou após leve pausa. Oh, dize, meu amigo, o que de mim exiges por toda recompensa será mesquinha para tamanho serviço, tá? Então, gente, ó, vamos aí pensar no seguinte. Olha que cena forte a gente tá tendo aí com Túlio e esse mancebo, digamos assim, né? Como era tratada na obra que vocês leram, tá? E o slide aí ele continua, né? Vamos aí prosseguir um pouquinho até chegarmos nas questões. Vamos lá, ó. Ah, meu senhor, exclamou o escravo enternecido. Como sois bom! Continuai, eu vou-lo suplico em nome do serviço que vos presto. E a que tanta importância quereis dar, continuai pelo céu a ser generoso e compassivo para com todo aquele que, como eu, tiver a desventura de ser vil. Será doce vos encontrarmos no meio de nossas dores, se todos eles, meu Senhor, se assemelhassem a vós. Por certo, mais suave nos seria a escravidão. Olha, gente, que texto tão forte, né? Um texto aí que a gente percebe muito claro, quase como uma prece, um ideal abolicionista dentro da obra de Maria Firmina. E aí, gente, olha como é que ela pegava as questões e transpunha nesses personagens suas teses, né? A gente percebe aí que o romance Úrsula é um romance de tese abolicionista, né? Então, pensemos aí o quão forte era isso, o quão, como é que eu posso dizer a vocês, estúpido, incomum, improvável de que alguém olhasse o ser escravo, né? Percebam aí o quanto o escravo Túlio se sente elogiado, perdão, tá quase não sai, meu Deus. Quanto ele percebe-se aí elogiado,
a surpresa que ele tem de ser percebido, principalmente, tá? Eu não vou retirar essas falhas do vídeo, não, vai com elas mesmo, tá? Vamos lá. A que ato se refere o trecho em negrito? Vejam só, para quem acompanhou a obra direitinho, precisou rever, não sei como foi que vocês conduziram aí a resolução deste teste, mas se refere ao seguinte: o jovem cavaleiro, como é posto dentro do texto, ainda não é revelado o seu nome, ele foi encontrado por Túlio, né? Estava ali moribundo, com febre, muitas dores, e precisou ser conduzido pelo escravo para algum lugar onde ele poderia ser cuidado, tá? Então se refere a este momento aí. Quem era o jovem cavaleiro? Seria aí o personagem Tancredo, né? Personagem principal. Aliás, não vou dizer nem protagonista, mas um dos personagens principais do romance. Tá bem? A quem servia o escravo Túlio? Ele servia a família de Úrsula, né? A gente também aí só tinha na família de Úrsula ela, a mãe e o tio que vem se revelar bem depois. O trecho lido, deixa eu retirar aqui a telinha para vocês. O trecho lido revela um discurso sobre a escravidão. Qual a intenção da autora ao inserir? Obviamente, ela tem a intenção de inserir a sua tese, né, o seu discurso abolicionista, né, defender o escravo. 5. Após essa passagem do texto, Túlio leva o cavaleiro para onde? Obviamente, se ele servia alguém, ele levou para a casa da família de Úrsula, tá bem? Então, são essas aí as respostas para as 5 primeiras questões. Vejam só, nós temos aí mais um trechinho para responder as questões 6 e 7. O que é que diz aí no trecho? Vamos lá? Acompanhe aí a leitura. Levantei-me cheio de desesperação e ódio. Adelaide permanecia indiferente. Mulher infame, disse-lhe Perjura, onde estão os teus votos? Não é isso? É assim que retribuíste a estremecida paixão que te rendi? É com um requinte de vil e vergonhosa traição que compensaste o ardente afeto de minha alma? Compreendeste ou sondaste já o profundo abismo de infame execração e de baixa degradação em que te depenhaste? Silêncio, Senhor. Bradou-me com orgulho e desdém. Silêncio. Estais na presença da mulher de vosso pai, e respeitai-a. Não, não hei de calar. Redargui furioso. Não me pode esmagar o teu desdenhoso acento, monstro, demônio, mulher fementina. Restituí-me, minha nobre mãe, essa que também foi tua mãe, que agasalhou no seio a áspide que havia mordê-la. Ó dívida é esta que jamais poderás. Gente, esse trecho aqui ele não finaliza ainda, tá? Que jamais poderás pagar. Deixa eu continuar aqui, foi que eu me perdi um pouquinho. Mas a Deus, ao inferno, apagarás sem dúvida. Foi essa gratidão com que lhe compensaste os desvelos que te cercou a infância, a generosidade com que te amou. Estava louco de aflição e a voz faltou-me, porque o que eu senti era demais para as minhas forças. Torci as mãos de desesperação. Olha que agoniante esse trecho. Porque o acordar de minhas loucas esperanças era amargoso e doloroso. E de repente um sorriso que me pareceu infernal errou-lhe nos lábios. Era seu esposo, que grave e silencioso atravessava o salão. E ela julgava-se isenta de minhas recriminações e sentia-se livre de desagradáveis lembranças. Olhei e viu. Velava-lhe o rosto, palidez mortal. Gente, que trecho, hein?
Questão 6, ó. Explique a razão dessa cena. Vamos aí fazer isso de forma resumida para responder essa questão 6. Tancredo, que é quem narra a jovem Úrsula, esse episódio de sua vida, onde recordava-se do seguinte: essa mulher que se fala aí no trechinho, tá? Adelaide, era um amor de Tancredo. Foram criados juntos pela mãe, pelo pai. Porém, quando foi anunciado o casamento entre Tancredo e Adelaide, o pai exigiu que o filho tivesse algumas posses, né? E aí precisaria sair de seu território local e viajar, e quando voltasse, terem aí o desposar de Adelaide, né? Ou seja, iria se casar com ela. Só que, durante a viagem de Tancredo, Adelaide, perdão, a mãe de Tancredo falece e Adelaide casa-se com o pai de Tancredo, o homem que a criou desde pequenininha. Então, quando Tancredo volta para casa, ele encontra lá Adelaide toda vestida de senhora e ele percebe que ela o havia traído, que ela havia fracassado na sua jornada de amor. E vale relembrar isso aí, ó. A questão da moral na época era muito forte. Então, você descumprir uma promessa era algo muito perigoso para a moral humana, tá? Isso queria dizer o quê nessa época? Que você era uma pessoa sem caráter. Isso queria dizer que você é uma pessoa vil. Isso queria dizer que você é uma pessoa sem confiança. Então, a promessa, na época, era algo muito levado a sério, tá? Então, por isso aí, a indignação dele não era somente por ela ter casado com o pai, era também pela questão de ter falhado com a promessa. A gente pode ver isso aí em outros romances, né? Como que a gente viu os 5 minutos. A gente viu muito forte isso também da questão da promessa na obra de Manuel Antônio de Almeida, né? A Moreninha, quando analisamos, tá bem? Então, vamos aí na questão 7. Na frase, porque o acordar de minhas loucas esperanças era amargoso e doloroso, o que significa a ideia da frase em destaque. Acordar de minhas loucas esperanças, ora, ele voltou com a esperança de que iria se casar com Adelaide. Então, o despertar disso, perceber e se deparar com a monstruosidade do pai casado com sua noiva, é o acordar das loucas esperanças se referem a isso, tá bem? Vamos lá, gente, para um, um outro trechinho do, do livro. Vamos ter que aguentar assim, tá? Vamos lá. Olha só como é forte essa próxima cena aí, ó. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Ah, pelo céu! Exclamou o jovem negro, enternecido. Sim, pelo céu. Para que essas recordações? Não matam, meu filho. Se matassem, há muito que morreram, pois vivem comigo todas as horas. Vou contar-te o meu cativeiro. Olha, essa palavra cativeiro aí já indica alguma coisa de uma personagem, tá? Tinha chegado o tempo da colheita, e o milho, o inhame e o amendoim eram em abundância nas nossas roças. Era um destes dias em que a natureza parece entregar-se a todo, perdão, entregasse toda a brandos folgares. Era uma manhã risonha e bela, como o rosto de um infame, entretanto eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste e não sabia o que atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia
tão incompreensível pesar. Minha filha sorria-se para mim, mas ela era gentilzinha, e em sua inocência semelhava um anjo. Desgraçada de mim, deixei-a nos braços de minha mãe e fui à roça colher milho. Ah, nunca mais devia eu vê-la. Acho que vocês já captaram aí